Você sabia que uma boa parte dos profissionais fazem um tratamento, instituem um tratamento do autismo de uma forma incompleta ou mesmo de uma forma errada? São muitas pessoas que levam para o cotidiano, levam para a prática, ou mesmo instituem isso para os pacientes, tratamentos revolucionários, tratamentos que vão mudar todo o cenário, que vai trazer a cura do autismo. Isso cada vez mais tem acontecido no nosso dia a dia. Tratamentos que não são baseados na ciência, que não são baseados em evidência científica. E isso pode não só não melhorar aquela pessoa que tem as dificuldades do autismo, mas também pode piorar se for feito de uma forma errada. Então, se você ficou curioso para saber qual a melhor forma de tratamento do autismo, não pule esse vídeo. Continue aqui comigo que eu vou explicar como você vai tratar o autismo. Então sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Igor Loureiro, eu sou médico formado em neurocirurgia, eu sou pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista. Eu carrego uma bagagem de um acompanhamento diário das pessoas com o transtorno do espectro autista, com centenas de diagnósticos que eu já realizei ao longo desse tempo. E o objetivo desse canal é fazer que você aprenda sobre o autismo de uma forma bem clara, bem objetiva e que coloque isso na sua prática. Que pegue essas informações e coloque isso no seu consultório, para que você consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas. E através desse vídeo hoje eu vou explicar para vocês como você vai aprender a fazer o tratamento do autismo, dessa forma bem objetiva e bem direta e prática. O autismo não tem cura. Esse é o primeiro ponto que é preciso que você entenda. O nosso objetivo com o tratamento não é a cura do autismo. O objetivo é fazer com que essa pessoa reduza cada vez mais essas grandes dificuldades que tem, que consiga viver uma vida mais tranquila, em paz, que aprenda como ela vai resolver aqueles problemas, como vai lidar melhor com essas dificuldades e, além disso, que ela consiga ter uma vida mais funcional, que ela consiga fazer as suas coisas. A criança que consiga ter um relacionamento com as outras crianças, consiga brincar, saber brincar. Ou mesmo o adulto, para que tenha uma família, para que tenha um emprego e consiga viver a sua vida mais tranquila. E o que realmente funciona no tratamento do autismo? O que funciona, eu vou responder vocês em duas palavras. Primeiro, o que funciona é terapia. Terapia com os profissionais adequados. E outra coisa que em alguns casos funciona é a medicação. Então, se a gente basear o nosso tratamento em terapia e em alguns casos em medicação, nós vamos conseguir o êxito da melhora das dificuldades dessa pessoa que tem o transtorno do espectro autista. E é mais do que comprovado que se você instituir um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, isso faz uma diferença muito grande na evolução dessa pessoa. O que a gente fala de diagnóstico precoce é entre 1 e 2 anos, alguns estudos falam entre 1 e 3 anos. Esse é o diagnóstico precoce. Por quê? Nós vamos falar do que se chama de neuroplasticidade. O que é isso? Nós sabemos que a criança nasce e ela tem milhões de neurônios. E essas conexões, quanto mais cedo, elas acontecem de uma forma mais efetiva. Então, isso consegue ter uma evolução maior. E se você institui um tratamento ali, você ensina a criança naquele momento a lidar com aquelas dificuldades, a aprender determinadas questões, a chance dela captar essas informações, aprender e colocar isso na prática é muito grande. Então, quanto antes nós fizermos diagnósticos e começarmos o tratamento, melhor vai ser a evolução dessa criança. E eu vou colocar aqui para você a lista de todos os profissionais que podem trabalhar com o transtorno do espectro autista. E aí a gente inclui psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e o próprio médico. E ainda falo um pouco mais em relação ao médico, por quê?
alguns têm um certo preconceito de que só pode ser tratado por um neurologista pediátrico ou por um psiquiatra. E isso não é uma verdade. Ele pode ser tratado por uma pessoa que tenha conhecimento sobre autismo. Um médico formado que tenha um conhecimento do autismo. Que estude, por quê? Talvez, e nem sempre, a pessoa que fez a sua especialização, ela tem um conhecimento maior do que o outro, que não direcionou isso por esses anos e não trabalha com isso na prática. Então você, médico generalista, que quer iniciar nesse ramo, quer ajudar essas pessoas que passam por essas dificuldades, não tenham medo, mas se capacitem, estudem, aprendam sobre o autismo, que é complexo. Eu falo que é um dos transtornos mais complexos que existem. Não é simplesmente você ver aquilo, se ele tem isso, tem isso, tem isso, é autismo. Não é assim, tem muitas variáveis. Então, se você quer aprender, quer trabalhar com o autismo, estude muito, pesquise. Hoje temos muitas informações sobre o autismo. Aqui mesmo no nosso canal você vai encontrar muitas informações sobre o autismo. Mas você pode sim fazer isso. E você pode sim mudar a vida dessas pessoas que estão com essas dificuldades. E quais são essas terapias que nós temos evidência científica de que isso melhora de fato? As duas principais são a ABA e o Denver, principalmente a ABA, a análise do comportamento aplicado, em que existe a evidência científica, algo muito bem comprovado, que se você utilizar o ABA, a chance de ter uma melhora e ter um tratamento efetivo é muito grande. Então, essa é a primeira terapia que pode ser utilizada. Assim como em outras áreas, como na psicologia, a terapia cognitivo-comportamental também é um método comprovado cientificamente que tem uma evidência sobre o tratamento do autismo. E na terapia ocupacional, temos a integração sensorial, principalmente a integração sensorial de Ayres, que é um tipo de tratamento dentro da terapia ocupacional que tem uma comprovação de que isso dá certo e é efetivo. Ainda temos outras terapias que têm evidência científica, mas essas são as principais, que se você estiver baseado nisso, você está direcionado para o tratamento correto do autismo. E você me fala, doutor Igor, eu estou aqui ouvindo o que você está falando e estou iniciando a terapia, mas o negócio não está dando certo. E aí vem a grande pergunta, quando que eu vou indicar a medicação para essa pessoa que tem o espectro autista? Nós temos 3 principais indicações do tratamento para o autismo, que isso inclui a agressividade, então das crianças principalmente que são muito agressivas, realizam autoagressão, então se batem ou se mutilam, ou fazem uma agressão ao outro. A segunda indicação, aquela pessoa que tem uma rigidez muito grande, então tudo tem que ser daquela forma, seguir sempre desse jeito, não pode ter variações, tem uma dificuldade para flexibilizar. E quando isso acontece de uma forma muito intensa, que está gerando um prejuízo muito grande, é a segunda indicação do uso da medicação. E por último, a agitação psicomotora. Aquelas pessoas, ou principalmente aquelas crianças que são extremamente agitadas, que não param um minuto, que ficam movimentando o tempo inteiro, andando, correndo, mexe uma coisa, mexe outra. E não é só ser agitado, porque ser agitado é algo de criança. É uma agitação extrema, algo que está prejudicando muito ele, está prejudicando a família, prejudicando os locais onde ele frequenta. Então, quando isso acontece de uma forma muito frequente e muito intensa, aí também tem a indicação da medicação. E quais são os medicamentos que nós temos evidência científica de que pode ser usado para tratar o autismo? São 2 medicamentos que atualmente têm uma evidência para o autismo, que são a risperidona e o aripiprazol, que fazem parte da classe que a gente chama de antipsicóticos atípicos. Então são essas 2 medicações que nós temos evidência científica comprovada atualmente. Porém, tem outros medicamentos que nós utilizamos, eu também utilizo, como por exemplo, o canabidiol, a melatonina,
Então são medicações que também podem ser utilizadas, mas que a gente precisa individualizar. Ou mesmo, se começar a medicação, você tem que entender por que você está começando o remédio, qual é o seu objetivo, explique para os pais ou explique para o adulto por que você está começando esse remédio. Porque senão ele não vai entender. E esse é o principal, dê conhecimento e que o paciente saia do seu consultório sabendo do que você está falando. Não simplesmente passe a informação e pronto. Então essas são as principais medicações que nós podemos utilizar para o tratamento do autismo. E quais são os maiores mitos do tratamento do autismo? Vou falar para vocês do que é muito instituído e falado. São as dietas milagrosas, são as terapias milagrosas e revolucionárias. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E falo para vocês, pais, tenham cuidado no que os profissionais estão falando para vocês. Entender se isso de fato faz sentido, se de fato melhora. E vocês, profissionais, estudem e aprendam o que de fato faz diferença no tratamento. Porque o que faz diferença mesmo é a terapia. Esse é o principal. Não adianta mudar a dieta, não adianta dar quelante de ferro, de alumínio, fazer neuromodulação, se não faz terapia. E tem que entender, porque tem alguns tratamentos que não vai mudar nada na vida da pessoa. Nem vai melhorar, nem vai piorar. Mas tem alguns tratamentos que pioram. Como exemplo, se o paciente ele não tem uma intolerância à lactose, você tira o leite, ou mesmo, ele não tem uma doença celíaca, não tem uma intolerância em relação ao glúten. Se você tira os alimentos ali, e ele já tem uma seletividade alimentar, isso pode piorar ainda mais. Então tenham muito cuidado em relação a isso. Entendam o que é baseado na ciência e o que é baseado nos artigos científicos. E diante de tudo isso, todas essas informações, o que a gente pode levar para casa e levar para o nosso consultório? Não existe uma receita mágica, não existe um tratamento mágico para o autismo. O tratamento é difícil, é pesado e é árduo, é trabalhoso, mas é muito possível e ele tem que ser feito. Então, sempre individualize o seu paciente, entenda qual a dificuldade dele, quais são os pontos que ele tem a maior dificuldade. A partir disso, crie um plano de tratamento para entender quais profissionais que precisam. Entender, olha, precisa de psicólogo, precisa de fonoaudiólogo, quantas sessões que ele precisa, de acordo com a dificuldade que tem. Se é a mesma quantidade de sessão entre todos, ou vamos focar um pouco mais porque ele precisa melhorar primeiro a fala, para depois ele conseguir melhorar um outro tipo de comportamento. Então individualize, crie um plano de tratamento para esse paciente, um plano de tratamento personalizado. Não fica copiando tudo que a pessoa fala que é bom e pronto. Porque não resolve, não vai para a prática. É muito fácil colocar lá 40 horas semanais e chega na prática a gente sabe que a nossa realidade aqui hoje é quase impossível conseguir fazer isso. De acordo com o contexto de disponibilidade de profissionais e também da parte financeira. Então não fique pensando em coisas mágicas. Enfrente a realidade, olhe a realidade do paciente, converse com ele, discuta. Não é só instituir aquilo, faça isso e pronto. Entenda o que dá para ser feito na realidade dele. E principalmente em relação à medicação, pense bem. Ele entra dentro desses conceitos, dessas indicações para iniciar o tratamento? E se entra, qual a dose que eu vou iniciar? Vou começar com uma dose mais baixa, depois aumento, ou já inicio em uma dose um pouco mais alta? Isso tudo tem que ser individualizado no paciente. Não existe uma receita mágica. Mas o tratamento do autismo precisa ser feito, ele tem que ser feito e pode ser feito. Basta você querer estudar sobre isso e nós irmos juntos para aprender sobre todas as questões do tratamento e conseguir fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de todo esse conteúdo que foi passado, curta ele, curta esse vídeo, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas que precisam saber sobre o tratamento do autismo, porque isso sim pode mudar muito a vida de muitas pessoas.
Um grande abraço e que Deus abençoe vocês.